Bom, pessoal, hoje a gente vai para o nosso segundo episódio do Pode Mesclar. Hoje a gente está com duas convidadas extremamente especiais para nós, também escolhidas a dedo. Então professora Thaisa, minha amiga, está aqui. Hoje está um pouquinho sem voz. Peço desculpas pela minha voz, mas vou fazer o máximo aqui, porque acho que eu fui muito ansiosa por esse dia, né? Com essas pessoas especiais aqui para nós e acabei perdendo a voz. Provavelmente foi isso. E aqui a gente está com Paula Breder, nossa querida aluna e hoje uma amiga nossa. Parceira. Obrigada, gente. Vocês sabem que moram no meu coração. E Marjorie, que também é nossa querida aluna e recordista de cursos, né? Carteirinha Instituto A gente fala que ela é a mesclazete. Já fez o quê? Uns 7 cursos com a gente, né, Marjorie? Acho que foram 7. Então, assim, a gente fica muito feliz e honrado em receber vocês aqui, porque sabe que tempo é precioso. E para vocês se disporem a vir aqui é porque realmente vocês também têm essa consideração com a gente. Com tá? certeza. Aproveitar aqui o momento, né? Dá uma lembrancinha. Dar uma lembrancinha para vocês. Então, a gente estreou agora com alguns personalizados. Um mimo. Então, nossa... Gente, eu amo essas coisas. Abram aí, já vou pegar água para vocês. Eu sou a pessoa mais jeitosa. Assim. Que chique, amei. Ai, coisa fina. Aqui. Coisa fina. Quem é Jô Soares? Aí, viu? Passando... Obrigada. Muito bom. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Vamos lá, então. No podcast passado, a gente pediu pro pessoal se apresentar. Mas aí eu tava conversando com o Glauber antes, falei assim, pô, Glauber, tenta fazer um resuminho de quem são as nossas convidadas, né? Tentei fazer um resumo da Paula, confesso que eu não consegui. Vamos lá, Paula, ó. Paula Breder. Depois de 33 anos sendo uma cabeleireira convencional e utilizando produtos com química capilar, Paula Breder decidiu estudar a fundo a fitoterapia e desenvolver produtos 100% artesanais para o desenvolvimento da autoestima da mulher. Hoje, a marca conta com uma extensa linha de produtos profissionais, estando consolidada no mercado cosmético capixaba e nacional. Isso Por aí, né, Paula? Um bom resumo. Tá ótimo. É isso aí. E Um pouco menos, mas... Não, senhora, sem modéstia. E Vamos complementar isso aqui daqui a pouquinho. E Paula também, assim, é aquela aluna nossa, né, que viu a necessidade, talvez, de fazer uma graduação na área da saúde, né? Para dar um upgrade aí no seu negócio, né? Então, a gente vamos segurar um pouquinho o spoiler, mas a gente quer que você fale um pouquinho dessa jornada sua aí. Joia. E a gente também fez um resuminho da Marjorie, que é a nossa aluna. Vou também pegar uma colinha. Marjorie, que tem 20 anos, natural de Vila Velha. Se tiver alguma coisa errada, depois você corrige a gente. Estudante do 6º período de biomedicina, possui o hobby de prática de atividade física, e o seu interesse é ingressar na área da estética, não é isso, Marjorie? Isso. Também acho que tem tido um bom caminho durante a graduação. A gente está te acompanhando aí já tem 3 anos, né, com a gente. Acho que Marjorie viu a importância, talvez, de se capacitar, de fazer cursos, né? Com certeza. Que vão agregar muito no currículo profissional. Então, a gente trouxe vocês duas justamente para pegar essa visão de uma pessoa que já tem uma carreira consolidada e está buscando ampliar isso, né? Um plus. E a Marjorie que vem construindo dentro da graduação e vendo a importância de começar desde já. Essa visão dela de se capacitar, de buscar o networking, né? Sair um pouco da casinha ali da faculdade. Uhum. Então, essa foi a ideia que eu e Thaisa tivemos de trazer vocês duas. Então, assim, por trás de um podcast tem todo esse pensamento de construir, trazer os convidados que vão agregar para o nosso público, né? E para as pessoas que acompanham a gente. Então, a gente fica feliz e espero que vocês também consigam ter bons frutos aqui desse bate-papo, Com né? certeza. Paula Breder. Por que você quis fazer biomedicina, Paula? Na verdade, eu era cabeleireira convencional, né? Meu cabelo foi alisado 25 anos. Quando eu voltei para o Espírito Santo, eu deixei tudo no Maranhão. Tudo que a gente tinha cabia dentro de um Peugeot 207, né? E aí, quando a gente voltou para cá, a gente recomeçou do zero. E esse recomeço foi quando eu comecei com o salão. Eu tinha só os produtos que eram artesanais. Os salões, eles, na verdade, não aconteceu como aquele grande sonho que eu tinha e tal. Eu nunca quis ter um salão. Só que eu vi a necessidade porque ele seria uma vitrine, né?
E assim que eu cheguei no Espírito Santo, eu tomei um choque. Porque eu vim do Maranhão, apesar de ser capixaba, tinha 15 anos que eu tinha saído daqui. Então, assim, eu não conhecia o mercado capixaba. E quando eu voltei, eu percebi que as pessoas, aqui no Espírito Santo, tem muitos salões de cachos, mas todos com uma intervenção química. Então, as pessoas, elas não tratavam o cabelo cacheado. Elas transformavam com química. E aí eu descobri um padrão de uma doença no couro cabeludo, que a gente chama vulgarmente de scab hair. Então, assim, quando eu analisei e vi esse padrão, percebi esse padrão, existiam algumas características que elas sempre se repetiam, que eram em mulheres com cabelo crespo que faziam uso de químicas alcalinas, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, guanidina. E esse processo esse tempo de cabelo processado com a química variava assim 10, 15, 20 anos no curto período de 2 meses, às vezes 40 dias, às vezes 20 dias. Sim. E esse cabelo nascia sem aderência, sem brilho, ele não se juntava aos outros fios, eles não tinham, tipo, porque o cabelo é tipo um imã, né? Quando a gente pensa assim, o que é um cacho? Cachos são vários fios indo para o mesmo lugar, dentro de uma curvatura. E quando a gente olha o scab hair, um cabelo que foi acometido pelo scab hair, ele fica fora desse padrão, ele não se encaixa. E existia essa repetição de padrão de mulheres que eram submetidas a químicas alcalinas. E eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais. Comecei a falar. Só que eu achava que... E comecei a estudar também, né? Que eu sou um pouco autodidata. Quando eu comecei, ninguém não tinha nem curso de tricologia, nem de cosmetologia, assim, para onde eu morava. Eu morava a 130 quilômetros de São Luís, uma cidade de 7 mil habitantes. Nossa. Então, assim, quando eu voltei, eu percebi isso. E aí eu falei assim, eu preciso me aprofundar. O que aconteceu? Nas redes sociais a gente fica muito exposto, né? Sim, total. Ainda bem que eu cheguei na rede social com mais de 30, né? Mais de 30. 30. E aí a gente tem uma carga de vida já tem um histórico, então tem coisas que a gente, né, releva. Então eu comecei a perceber que existiam profissionais da minha área, médicos, na verdade médicos não, tinha um médico que ele se comportava como, quando eu falava sobre scab hair, ele sempre se opunha ao scab hair. E as pessoas iam na minha rede social para falar mal daquilo que eu estava falando. Então, E ele era um médico ele era um médico da área, dermatologia? Era um médico da área. Ah, entendi. Então ele também conhecia o assunto, Mas para ele tentar... Talvez não, porque geralmente, se a gente for mais a fundo, geralmente as pessoas que são clientes dele não são pessoas com cabelo crespo. Né? Não são pessoas que têm cabelo crespo. Então, ele não sabia nem no que se refere... Couro cabeludo, não. A questão de alopécia, tipos de doenças, disfunções do couro cabeludo, ele era muito bom. Ele falava com autoridade mesmo. Mas quando se falava textura, a disfunções, ao excesso de química, ele não sabia nem como se pronunciar. E eu me senti muito vulnerável. Sim. Eu tinha certeza do que eu estava falando, eu tinha lido alguns livros, eu tinha certeza, não existem artigos científicos publicados a respeito do cabelo crespo, do scab hair. Até porque não existe um interesse mercadológico, né? Até hoje, as pessoas podem até não falar, algumas não falam, outras falam sim. Mas elas pensam o seguinte, cabelo crespo, cabelo cacheado é cabelo de pobre. Então, por que eu vou investir em um estudo, em um planejamento, em algo melhor para quem não me paga? Sim. E eu já ouvi esse boato em rodas de formuladores de produtos. Então, isso não é algo que eu inventei da minha cabeça. Eu vi pessoalmente e eu vivo isso. Então, mercadologicamente falando, não era sustentável, entre aspas, né? Trazer algo científico para pessoas que tinham cabelo crespo. E tem outra questão. A gente briga com cachorro grande, né? Quando você fala... E todas essas químicas, elas são completamente regulamentadas. Sim. Elas não são ilegais. A química alcalina, inclusive, ela é uma química que as empresas multinacionais vieram, as de grande nome, as que sustentam o mercado, e aí é o carro-chefe delas. Como é que você vai brigar
Como é que alguém vai comprar essa briga? Com certeza. Na verdade, esses formuladores, inclusive, trabalham para essas empresas. Na verdade? Uhum. Então, não tinha. Então, eu falei bem assim, então eu vou agora escrever Estudar. o meu artigo científico. Então, assim, apesar de ter 3, né, duas formações, essa terceira, eu não tinha nenhuma graduação na área da saúde. E para eu ter As suas outras, só pra saber, era o quê? teologia e comunicação. Ah, teologia. E aí, quando eu sou da área de humanas, né? Por isso que é tão difícil assim. Eu sou humanas. É tão difícil saber o DNA da... Um dia na aula, eu estava tão desesperada. E aí o Christian lá no laboratório, logo que acabou a pandemia, né? E falando dos telefococos e dos cocos. E aí eu falei bem assim, ei, professor, deixa eu te perguntar, não tem nenhum TDAH biomédico? Não existe? Porque como é que a gente vai dar conta disso? O cérebro não dá conta disso. E aí ele começou a rir, eu achei tão... Isso me marcou muito que na outra aula dele, ele pegou toda a matéria do semestre e fez um mapa mental. Aquilo pra mim foi fantástico. Pronto. Aí ele me ensinou a gostar um pouco. Te convenceu, né, Me Paula? convenceu. Mas eu tô ali pra escrever esse artigo científico. Entendi. Ah, legal, isso aí. Então você viu a É. necessidade, já que você foi a fundo numa área tão específica, né? Sim. Inclusive isso, olha só como é que é legal. Isso me chamou a atenção e agora eu vou refletindo. O bom de bater um papo, né, de frente num assunto assim como esse, é que eu vou lembrando da Paula quando você iniciou a faculdade. Eu lembro, você sentou num cantinho lá atrás. Eu sempre pego os primeiros períodos, então eu lembro de você lá atrás. E eu só fui saber que você era, né, especialista em cabelo, né, e tal, nessa parte capilar lá pra frente. E eu já tava te dando algumas matérias, já tinha te dado algumas matérias. Então, assim, é interessante saber o quanto o que veio por trás da sua vontade de fazer biomedicina. E eu não sabia disso. Então, assim, é bem legal. É uma luta, né? É Uma luta, assim, todos os dias. Que a gente vai, eu falei bem assim, qual é a desculpa que eu vou dar hoje? ChatGPT, me ajuda! Mas não posso, né? Tem que terminar, né, Thaís? Com certeza. Tem essa aqui, ó. Não deixa, ela Ela é... não deixa. Ela, não inclusive, ela não comentou que lá no início, É verdade. eu liguei pra ela, pra Na ela não desistir. pandemia, na pandemia, eu falei bem assim, então, olha só, eu vou te dizer que uma coisa, isso não serve pra mim, não. 25 anos fora da sala de aula, voltei, química orgânica, que inferno! Eu não tô doida, não! E assim, foi numa época que eu tava na negação do TDAH. Uhum. Eu ouvi muito minha mãe falando que, minha mãe, quando descobriu que era diabética, né, e tal, ela falava assim, eu não vou usar insulina, porque eu nunca me droguei na vida e eu vou ficar me aplicando todos os dias. E aí aquilo ficou me martelando, eu nunca me droguei na vida, repetindo o padrão da minha mãe, né? Eu nunca me droguei, eu vou ter que tomar remédio todos os dias. Então, eu tava quando a pandemia chegou, eu tava nessa fase da negação. Então, eu falei assim, Thaísa, tchau. Não dá pra mim não esse negócio não, porque o professor falando online, meu Deus do céu, se presencial é toda aquela dificuldade, online então, parecia que o cachorro tava falando, o professor tava falando um dialeto totalmente estranho, sabe, línguas estranhas? Tava falando ali pra mim. Eu falei assim, eu não consigo, pra mim não dá. Aí ela me ligou, falou assim, olha só, você não vai desistir não, você vai desistir da matéria porque vai comprometer o seu objetivo, não vai não. Eu falei assim, tá bom. Ela toma seu remedinho, ela fala isso. Para com essa história, toma seu remedinho, aí a gente coloca o rabinho entre as pernas e obedece, né? Isso, Porque eu tava gestante, eu não podia ir até ela. Porque se eu fosse até ela, eu falaria pessoalmente tudo que eu falei no telefone. Ainda mais a gente sabe o potencial que Paula tem, então não pode mesmo não. Que bom que você continuou e tá acabando, né, Paula? Não sei. Vai acabar em breve. Me digam vocês. Vai. E Marjorie, Marjorie, a gente também quer saber, agora que a gente perguntou pra Paula, né, como e por que você escolheu a biomedicina? Então, eu escolhi meio assim, meio do nada. Uhum. Eu tava no último ano do ensino médio, eu tinha outros planos totalmente diferentes. E aí, só que se desse certo esses planos, ia demorar um pouquinho. Uhum. E aí, enquanto eu tava em casa, na pandemia, assim, aí eu comecei a conversar com a minha mãe, eu peguei o computador e falei, gente, eu vou pesquisar alguma coisa. Pesquisar alguma coisa que eu consiga ir um pouco pra minha área, pro meu lado e tal. Aí eu peguei e comecei a pesquisar, e eu descobri o curso de biomedicina. Eu já tinha escutado falar, né? Mas, assim, não sabia de todas as possibilidades que existiam. Aí eu pesquisei, conversei com minha mãe e falei, mãe, olha aqui. Aí ela, nossa, não, filha. Ela adorou. Uhum. Porque ela não queria o meu outro plano. Seus Aí pais são falou, da área da saúde ou não? Não. Meu pai, ele tem uma empresa de
estrutura metálica. Então, assim, totalmente diferente, super da matemática e eu super... Ele tentou te puxar, não? Diferente. Porque geralmente o pai... Não, deixa... eles são muito tranquilos. Tudo que eu te apoiam. me apoiam, Bacana. muito tranquilos. E aí eu fui, e aí eu adorei. E aí eu entrei, aí logo antes de eu entrar, começar assim a aula, eu descobri que uma amiga minha também, que é a Brunelli, né? Uhum. Ela que já estudou comigo tudo, também ia fazer. E aí nós entramos e aí pronto, eu me apaixonei. E aí, logo que eu entrei, eu também entrei no começo, tava no final da pandemia, né? Mas ainda peguei aquele 1 ano, assim, indo às vezes fazer uma aula prática. Peguei isso também. Pois é. E aí ia fazer uma aula... como é que é? Online de Só anatomia. Nossa. E as Híbrido, né? provas eram presenciais. Aí a gente ainda pegou esse 1 ano, e aí, enquanto eu tava nisso em casa, né? Aí eu já comecei a ver cursos gratuitos, que tinha, assim, cursos só pra ir vendo e pegando. Aí, simpósio online, que começou tudo online, assim, eu já comecei a ir vendo. E aí, depois, quando voltou, né? E aí nisso que eu comecei a ver os cursos e tal, eu falei, não, eu vou... Enquanto eu estiver na faculdade, eu tiver tempo, eu vou fazer cursos, porque aí já vai contando no currículo. E todos esses que eu vou fazendo vão contando no currículo. Quando eu tiver oportunidade, já Sim, um já pouco à consegue. frente, né? Isso é um bom pensamento, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, a faculdade não é o suficiente para preparar a gente para o mercado, né? Não é. É a cerejinha do bolo ali, mas o resto você tem que construir por fora. Tem que construir. E ela foi muito inteligente, né? Sim, Ela teve essa percepção no início. Exatamente. Eu tô na turma, né? Tô no último ano, no último período, né? E a gente percebe como as pessoas que estão entrando no mercado, elas ficam meio, como é que vai ser? Aquela ansiedade misturada com uma insegurança de não ser capaz. Esperando uma mágica, né? Que É não vai mágica. acontecer. Não vai Não acontecer vai. essa mágica. Não Não vai. Então a gente fica feliz em trazer um exemplo da Marjorie aqui, porque ela foi uma das alunas que a gente percebeu que teve uma sacada diferente. Sim. Né? Porque a gente sabe que nem todo mundo pode investir em curso, né? Em vários cursos, mas se você puder, e às vezes eu falo assim, uma saidinha que você dá, um jantar que você vai fazer, é o valor de um curso, por exemplo, que você vai fazer com a gente. É verdade. Então, é tanto que a Marjorie, depois a gente até vai conversar sobre isso, né? Como que você conseguiu os estágios e tal, mas acho que já ajudou, já abriu muitas portas, né? Pra você. E isso é bem bacana. E as pessoas também colocam dificuldade, não sei se é a questão geracional, mas tudo é tão difícil hoje em dia, né? É tudo uma questão de prioridade. Quando a gente tem uma empresa, e Fabíola sempre fala, quando alguém me diz, olha, eu não estou conseguindo, o que chega, a comunicação tem o emissor, o receptor e tem o tempo, né? Que essa mensagem chega pro receptor. Eu entendo, quando essa frase é me dita a mim, eu entendo o seguinte, eu não quero fazer. Porque eu sou a pessoa que eu não precisei de estar numa sala de aula para eu fazer meus 35 produtos. Eu fiz na cozinha da minha casa e fiquei assim por um bom tempo. Eu me lembro quando eu fiz uma expedição à Alemanha, e a expedição, o tema à época, a Alemanha, até então, era conhecido como uma capital da sustentabilidade, o país da sustentabilidade. Berlim era a capital da sustentabilidade. Então, eu fui com muitos farmacêuticos, e eu. Tinha farmacêuticos e eu. E não eram farmacêuticos, eram pessoas que eram donas de franquias de farmácia de manipulação do Brasil inteiro. E aí eu falei assim, Senhor, eu não vou entender. Agora, quem não vai entender o dialeto vai ser eu. Porque tipo assim, foi muito antes de eu entrar na faculdade. O que vai ser de mim lá? Mas eu sou muito o quê? Cara de pau. Isso é importante. Também Isso é e muito aí importante. quando eu cheguei lá, eu vi que no final, assim, quando eu percebi, Deus me trouxe assim a memória que a gente parou numa loja, eu me lembro, chamada Aromazone, que ela é bem conhecida na França, porque foi no interior da França, ali em Paris e Berlim. E quando chegou ali, ninguém sabia nada de ativos naturais. E aí eu levei o meu shampoo, levei meus produtos, e eles quiseram ver, e aí eles viram, olharam a composição, achando que poderia, né, descobrir a fórmula, e me pediram a fórmula. Eu falei, ai, gente, eu não sou tão inocente assim, né? Para aí, né? Poxa. Eu não entendo essa língua, mas isso aí eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Mas, assim, para mim foi super simples. Ali não teve nada que foi dito nas aulas que eu não estivesse entendendo, muito pelo contrário. Então, assim, na verdade, quando as pessoas elas colocam muita dificuldade, se você tiver que renunciar a alguma coisa para você conquistar ali na frente, só que é tudo tão imediato, as pessoas querem tudo tão rápido e resultados muito rápidos.
Não é assim. Não é assim. Não. Leva tempo, né, Paulo? Leva tempo. Construir a sua Sim. carreira. Olha o tempo que você levou para Sim. construir. E Né? assim, Então- é muito complicado, porque eu comecei meus produtos na cozinha da minha casa. Eu dormia 3 horas por dia. Se hoje é difícil interpretar artigos científicos, imagina naquela época, 2013. É. A internet discada. O acesso também acesso aos não- artigos, né? Não tinha nada. Eu entrava meia-noite no computador, internet discada. Que era mais barato, meia-noite, Que era mais né? barato, Também peguei essas maneiras. Era 5 centavos, Ah, livre, meu Deus, era liberado. só uma, 5 centavos e ia. Isso. O problema é quando caía, né? Pagar mais 5 centavos. Marjorie não sabe nem do que É, a Não gente não tá sabe sabe. falando. também, agora a gente tá falando um dialeto diferente pra ela. O barulhinho. É, Isso aí, lembra. Quando a gente ouve aquele barulho, já é remetido àquela situação. É, E aí as pessoas têm tudo. Tudo hoje em dia. é. Só que não podem abrir mão de nada. Não pode abrir mão de um É. final de semana, de uma É. pizza, sabe? Aí fica, tá tão difícil. Tá difícil nada. É. Tudo é uma questão de prioridade. E a gente, assim, eu tava até conversando com a Thaisa no carro, vindo pra cá. Não é que a pessoa tenha que fazer os nossos cursos, mas a gente fica com dó, assim, de um aluno bom que poderia estar investindo em coisa certa, assim, pra Aham. ele. Não só com a gente na Mesclar, mas congressos, cursos fora. E a gente vê que esse aluno não tá fazendo o a mais. Porque, parado. porque a gente queria ajudar, ver esse aluno se ajudando e a gente poder ajudar. Mas se não tiver um diferencial, não tiver nada diferente do É. outro, vai ser mais um na multidão. Na aula de tópicos, o Lucas, foi, eu acho que na primeira aula. E aí ele falou um negócio que eu falei bem assim, meu Deus, a faculdade está tendo uma matéria para ensinar as pessoas a serem proativas. Para pensar fora da caixa. É tipo isso. Todo mundo quer a resposta pronta. Receita do bolo, né? É. Todo mundo quer a resposta. Caramba, ninguém quer... Nossa, não, porque vocês no mercado de trabalho, ele diz que é TDAH também, mas é um TDAH muito contido. E que eu não vejo nada de hiper nele. Esse assim. o assunto TDAH já sobrou até pra mim, tá? Porque você falou que eu já tenho... diagnostiquei, Glauber. Eu já diagnostiquei. Você falou que eu tenho... Cuidado, Marjorie, que ela tá dando diagnóstico pra todo mundo. Eu falei na sala de aula esses dias, eu falei, gente, então, uma aluna minha, ela falou que eu tenho traços de Da TDAH. hora. Eles No seu primeiro dia de aula, eu falei, Eu falei, eu vou- TDAH. eu falei, mas as minhas viagens, só esclarecendo, pra vocês, eu vou continuar viajando, mas eu volto pra terra. Traumatizou tá? ele, Paulo. Então, eu vou falei, dizer, eu- gente, tem remédio, é ótimo. eu falei, gente, eu volto pra cá, eu vou lá longe, volto, trago vocês. Você tem que me acompanhar, você tem que viajar junto comigo. O problema enfim, sou eu que não fecho as caixas, né? Viagem Fica fica. tudo aberto. Aí, quando eu vou dormir, repensando em tudo, eu falo, meu Deus, um dia eu mandei mensagem pra Thaisa, que eu conversei com a Núria, eu falei assim, Thaisa, explica pra ela que eu não sou assim. Eu tô lembrando das conversas, eu não fechei nenhum assunto com ela. Ficou tudo pendurado. Hoje a gente até pensou assim, será que não era melhor fazer só com a Paula? Não, a gente vai dividir, ela vai ter que dividir com o Marjorie, porque a gente quer falar com as duas. Tá vendo, Paulo? Se ela abrir as caixas, você fecha pra ela. Fecha pra ela, isso. sem nenhum É tipo levanta e constrangimento. corta, né? Isso aí. Isso aí. Marjorie, como que você se imagina daqui a alguns anos, profissionalmente falando? Nossa. Como Eu- você desejaria Eu me chegar? desejo estar muito bem, muito realizada. Muito realizada profissionalmente. Eu acho que meu foco é na estética, né? Eu esperei, assim, até os cursos que eu fiz com vocês não foram todos da área da estética. Eu esperei ter a matéria de estética primeiro, pra eu ter aquela base, pra eu não chegar assim, já fui em congressos antes de estética e tal, mas assim, sem entender muito, porque eu não tinha tido aquela base. E aí, enquanto isso, eu fiz os cursos com vocês, em várias áreas, até pra eu ter uma noção de tudo, assim, descartar completamente o que eu gosto, o que eu não gosto. Nos estágios, né? Também tive essa visão. E aí, depois da matéria de estética, eu comecei. Aí, agora sim, eu vou focar tô focando só em cursos voltados pra minha área, que é Legal. na área da estética. E eu espero crescer muito aí na área da estética, se Deus quiser. Se depender da sua trajetória, com certeza que você tá traçando, né? Eu acho que você vai chegar longe. Amém, Porque você já amém. pegou a ideia também disso que ela falou, né? Eu fiz cursos em várias áreas pra eu ver aquilo que eu quero e aquilo que eu não Sim. quero. Se você chega no final da faculdade, peraí, eu não sei o que eu quero, tô perdido. Aconteceu já Sim. comigo, tá? De estar perdido, mesmo tentando me capacitar ao máximo, você fica perdido em 2, 3 áreas, né, que você goste. E aí, isso que ela falou, de você também saber o que você não quer, é uma resposta para muitas verdade. coisas, né? Então, acho É que... verdade, aí vai eliminando as opções. É igual, a Paula já... Assim, agora também lembrar, a Paula fez o trajeto dela talvez um pouco contrário. Ela já sabia o que ela queria, entrou na faculdade,
já Só pra focado. provar que eu tô certa mesmo. É isso aí. Sabe qual era o meu medo? Eu falei assim, gente, eu já falei tanta coisa nessa internet aqui. Já pensou se eu vou pra faculdade e descubro que eu tava errada? Como é que eu vou voltar? Vou falar com esse pessoal? Gente, desculpa aí, tá? Mas olha, o que eu falei não era bem Acabei assim. de descobrir que não é exatamente não é assim. isso, mas olha, isso assim não é bom. Foi Sabe o que tudo. aconteceu? É. Cada aula, você tá certo, você tá certo, você tá É certo. isso. É isso aí. É isso. Você me pegou de surpresa porque eu não sabia que você era da área de capilar, então provavelmente você fez alguma pergunta na área lá que eu te respondi, né, nas aulas que eu te dei, mas foi assim. Não, mas Como eu quando conheci. você falou sobre a Acho que necrose e a apoptose. Meu Isso, filho, eu dei uma fez aula sentido. inteira. Cheguei na academia, APB, tinha credenciamento. Gente, sabe, as células, elas necrosam, elas podem passar por uma apoptose. Isso aí, isso aí. Minha filha, agora não saiu da minha boca. Show de E bola. achei. Que bom. Até arranjei uma briga no veterinário, porque necrosou a ferida do meu cachorro. Eu falei, isso é uma necrose! Eu sei o que tá acontecendo com raiva! No pleno domingo, eu tava lá, aplicando a minha aula na necrose do meu cachorro. É isso aí, viu? É. Aí me achei. Também se eu sabia isso, assim. Entendeu? Se Não. eu quisesse aprofundar um pouquinho, eu ia falar assim, eu não quero falar sobre a sua... Necrose caseosa. Manda pra mim, o que é uma necrose caseosa? Ai, Paula. Mas, ó, claramente você é uma Paula hoje diferente do que você foi, né? No início de carreira ou no início com da certeza. faculdade. O que é que mudou pra você, assim, pessoalmente falando? Eu acho que... é um conjunto, né? Ainda bem que a gente não é o mesmo, mas Uhum. eu agradeço muito porque eu não comecei... Né? Eu agradeço muito porque eu não sou dessa geração, porque a gente vê uma dificuldade muito grande, né? Eu tô lendo livros geracionais porque eu preciso entender com quem eu trabalho e entender os meus filhos, como é que é a mente dessas pessoas. E assim, porque eu não vejo a nossa atitude, as pessoas da minha geração, elas são muito guerreiras, assim. Cara, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, a gente não tinha cadeira. Eram 8 horas em pé. Hoje as pessoas trabalham sentadas no ar-condicionado e tá ruim. Tá Uhum. ruim. Ali naquela cantina da faculdade, você vê as pessoas reclamando do trabalho. Uhum. Cara, é um negócio assim que dá um pouco de revolta. Mas eu acho que eu comecei com uma certa experiência de vida. E eu também não me deixei abalar com as críticas. Por exemplo, quando esse médico me criticava, e não era só ele, era toda a equipe, né? Eles iam nas minhas redes sociais e acabavam refutando aquilo que eu falava. Eu só fechei a porta do meu quarto e fui estudar mais ainda. Eu não ia na página deles e ficava Uhum. discutindo para provar que eu estou certa. Embora eu pudesse fazer, né? Que o meu eu aqui gritava, assim, para eu fazer um pouco de barraco. Mas eu não fazia isso, não. Então, assim, eu acho que Deus, assim, me deu uma sabedoria, porque o meu temperamento é realmente de brigar. É de chegar e discutir, puxar para briga. Sim. Mas na rede social, eu aprendi, porque hoje o negócio que começa nas redes sociais, ele tem muito mais projeção do que Sim. antigamente, Sim. né? E aí, nas redes sociais, eu me comportei de forma diferente. E também cada um tem aquele gatilho que fala bem assim, o que faz você dar um passo a mais? Uhum. O meu gatilho é duvidar de mim. Se você acha que eu não sou capaz, eu posso até não conseguir, mas eu vou morrer tentando, Uhum. sabe? Então, Te dá um gás, né? me dá um gás, assim, só para te provar que eu tô certa. Uhum. Então, assim, isso não é saudável. Não é saudável. Mas, assim, quando isso aconteceu, eu também não fui lá discutir, eu não me gastei emocionalmente. Eu não deixei isso interferir nas minhas emoções. Eu só fechei a porta do meu quarto, estudei e matriculei. Interessante que aí eu publiquei que eu estava voltando para a faculdade. Inclusive, eu faltei uma semana porque eu pensei, eu não vou enfrentar uma turma de adolescentes, eu não tenho estrutura para enfrentar adolescente, uma sala cheia de adolescentes. Deus, é uma descida. Mas aí, só um parênteses, ela faz postagens na rede social É. sobre a faculdade. E são as postagens mais adolescentes que você pode imaginar. Claro, porque lá a gente acabou, né? Porque eu me Conviva com- identifico. Eu me identifico. Então, assim, as pessoas acham até que, nossa, se eu for pra faculdade agora é um sonho. Eu falo assim, não é meu sonho, assim. Porque as pessoas romantizam muito, né? Gente, vamos ser prática, a vida é prática, É. né? O que é? Eu falo isso muito com minha filha. Olha, filha, mãe, porque eu quero ser artista, eu quero ser... Não é coisa de TV, não, ela quer ser roteirista, Uhum. escrever, Uhum. porque ela é de humanas também. Uhum. Assim, minha filha, você já viu quanto que ganha um roteirista? Nem é considerado profissão no Brasil. Temos que ser realistas, né? Tem que avaliar tudo, né? É, não Você, pode- olha só, a gente fala uma coisa na minha cara. É. Então, assim, não dá. Você quer ser roteirista?
Então, você vai na faculdade e aí você sustenta o seu hobby depois. É. E isso parece ser tão cruel, né? Porque as pessoas são românticas. Cara, dia 5 chega. É isso aí. Dia 5 chega. E a gente tem que ter a praticidade do negócio. certeza. Eu sempre falo isso com o pessoal da minha turma, sabe? Gente, olha, eu acho assim, que o biomédico, na estética, vocês podem fazer o nome de vocês. Porque dá muita liberdade pro biomédico trabalhar na estética, né? Eu acho que é a área da saúde, de pesquisa, mas também a estética é muito... a gente é muito meio que livre dentro da estética. Então, mas aí, além de você querer publicar o artigo e tudo mais, você pensa em avançar na área da estética dentro do que você já faz atualmente? Poder fazer Sim, procedimentos aí vem, além né? disso? Aí vem o negócio. O 4 leque, anos, né? aí as coisas foram acontecendo dentro de mim, as coisas foram... Aí eu percebi... Você eu foi conheci, conhecendo outras sim, áreas. a integrativa, fui conhecendo a questão do ortomolecular, que nós somos seres integrais. Eu não posso isolar o cabelo de uma pessoa e tratar isso aqui se o cabelo está caindo por causa emocional, ou por causa inflamatória, ou por causa... Enfim, é multifatorial. Então, como é que eu vou isolar o cabelo dela se eu não considero tudo? Então, agora... E eu já tive uma clínica de integrativa, né? Então, assim, o integrativo também é uma área que a biomedicina tem crescido muito, me fascina muito. Então, eu já comprei fui semana passada fazer um curso de ozonioterapia medicinal, já comprei meu aparelho de ozônio. Então, assim, eu quero voltar até a clínica, estou fazendo cursos de ortomolecular. Então, assim, é um negócio que eu me apaixonei. Me apaixonei. Então, eu vou. E quem sabe um dia eu vou morar no meu sítio, aposentar, com uma boa internet, né? Porque a gente também precisa ficar isolado. Né? Continuar com as postagens polêmicas. Eu vou marcar país agora. Marca ela. Pode marcar. E a gente queria saber no contraponto com você, Marjorie, o que você acha que te ajudou, que foi o seu diferencial, além dos cursos, né, que você falou, até como uma dica para a galera que está em casa, né, os alunos de graduação, que te ajudou a arrumar estágio numa facilidade maior, visto que muita gente tem dificuldade de arrumar estágio na faculdade, reclama com a gente, né, não estou conseguindo. Então, você conseguiu, acho que, quantos estágios? Aproveita e fala um pouquinho, como é que foi? Eu fiz 2. 2 estágios. Eu comecei a fazer no 4º período. Bem Entrei rápido. no 4º período, aí fiz... no 4º, né? E aí não fiz na minha área de estética, porque ainda não tinha feito a matéria ainda, mas eu já queria fazer estágio, assim, pra eu ir acostumando, pra eu não chegar no último ano, ou só depois do... Não fazer estágio também só na área da estética, eu fiz estágio na área laboratorial, mas na parte burocrática. E aí eu já entendi como funciona um laboratório, porque eu fazendo biomedicina, né? Conheceu pessoas ali. Conheci pessoas muito importantes, fiz muita amizade. Então, foi muito bom. Foi muito bom esse período que eu fiquei lá e eu aprendi muita coisa, vi como funciona, assim, como eu ficava na parte burocrática, eu via como funcionava o laboratório todo ali por dentro, né? E aí, depois que eu fiz a matéria de estética, já terminando a matéria, eu saí desse estágio, porque já tinha um tempo já que eu tava lá e eu saí para procurar um estágio na área da estética. E o que eu acho que faz muita diferença, assim, além do currículo, porque não adianta você ter um currículo maravilhoso e chegar na entrevista e não conversar, não saber falar. O que eu falo muito também é timidez, proatividade, como a Paula falou, porque você tem que ser proativo no meio de trabalho, independente do que você faça, você tem que ser proativo, você tem que correr atrás, você tem que falar, conversar. Não dá pra ter vergonha. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila em todas as entrevistas. Todas as entrevistas que eu fiz, eu fui contratada, graças a Deus. E vamos combinar, né, gente? Você trabalhar com pessoas desagradáveis, então, não dá. Não dá. A gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa casa, gente. Não dá. Então, uma pessoa que não tem, né, não desenvolve, não conversa, não tem um bom diálogo. Ainda mais nessa parte da estética, né? Porque a gente tem que conversar. Você tem que ter um carinho com o paciente, você tem que conversar. Às vezes a paciente não é só uma estética, é também um problema psicológico que ela tem. Você tem que conversar, você tem que fazer com carinho, tem que ter aquele carinho, né? Então não adianta, assim, chegar timidez. É difícil. É muito difícil para quem tem timidez, mas assim, se esforçar ao máximo para... Porque existem pessoas tímidas que são agradáveis, né? A questão é que a gente precisa entender também... Eu geralmente converso com as meninas lá do meu espaço e eu falo o seguinte, seus pontos fortes, eles já estão ali, já existem e é natural. Então, trabalhe seus pontos fracos, não é verdade? Trabalhe seus pontos fracos, porque aí você vai... A gente tá aqui para melhorar, para evoluir, né, Paula? Agora, às vezes a gente quer
parece que nós somos só os pontos fortes. Não. E o fato de eu não ter alguns pontos fortes que são necessários na minha profissão, não quer dizer que eu não vou desenvolver. Com certeza. Alguns são líderes natos, outros aprendem a ser líderes. Não é verdade? Mas ambos têm que ter uma liderança legal, uma liderança boa. E a outra coisa que ela falou ali é que ela fez estágio, uma área que não era a área que ela queria, Sim. mas ela conheceu pessoas e, com certeza, aprendeu ali de alguma forma com alguém, alguma coisa. A gente sempre aprende. Aqui eu tô aprendendo já com vocês nesse momento. Eu sempre falo que cada um de nós, se pudesse escrever um livro, até acho que eu te falei no podcast passado, escreveria o seu livro, né? Acho que você tem, Paula né, já Paula? escreveu. Paula já tem, né? Na verdade, nem fui eu que escrevi. Eu fui fazer um curso, os cursos, ó, tá vendo? Aí, viu? Que a minha geração, não sei se é a minha geração ou porque eu sou da área de comunicação. Mas, assim, a gente valoriza muito o network, né? Network é um negócio que se as pessoas soubessem... Até hoje, o poder de network é muito gigantesco. É gigantesco. Se as pessoas soubessem... Qualquer lugar que você vá, você conhece pessoas que daqui a pouquinho você manda uma mensagem, você não sabe de nada, Sim. né? E aí eu fui fazer um curso em São Paulo, eu tenho uma amiga que ela trabalhou muito tempo na TV Record, e ali ela teve o network dela, ela conheceu o Vidomar Batista, que é um grande diretor de TV, se tornou sócia dele, e eles abriram uma escola de comunicadores em São Paulo. Os dois, eles trabalham com a cantata do Neymar, o leilão do Neymar. E aí eles se tornaram sócios e fizeram uma escola de comunicadores. E eu acho que essa era uma terceira turma. E ela é capixaba, a Carla. E ela falou assim, Paula, vai ter uma turma, a gente vai abrir uma turma, eu queria tanto que você fizesse. Aí eu falei, Carla, vai ter... Olha, quem era minha contemporânea de turma era aquela Natália Guimarães, que quase foi Miss Universo, sabe? Eram, tipo, 10 pessoas, todas da TV, ou era TV, a maioria era da TV. Jornalistas, apresentadores, e eu. Sempre eu, né? Todo aquele, né? A nata da nata mas e que eu. Mas que hoje é referência no que você se propôs a fazer pra gente. Sim, mas assim, aí quando eu cheguei lá, eu conheci a Vivi Casarotti. A Vivi, ela trabalhava eu não me lembro qual é o programa que ela trabalhava. Ela trabalhava com... Não lembro, gente. Só que depois ela se tornou a produtora do Faustão, quando foi pra Bandeirantes. Ela era da Silvia Popovic, depois ela foi pro Faustão. E aí ela falou bem assim, nossa, sua história é muito bacana. A gente ficou 3 dias lá, então a gente conheceu todo mundo. Eu vou escrever o livro sobre sua história. E aí ela veio aqui 3 vezes. Algumas vezes eu fui dando depoimento online, né, pelo WhatsApp, e depois ela veio aqui para colher alguns depoimentos. Mas foi ela que escreveu, assim. Ela falou assim, agora já dá outro livro. Depois da pandemia, já dá outro livro. Tem que ser a parte 2, Vivi. Mas o network, ele é fundamental. Com certeza. Muito, assim, e pode ser determinante na nossa carreira, né? Com certeza. A gente coloca como um dos pilares, né, do Instituto esse networking, porque quando você tem a percepção de que isso pode te levar até mais longe do que só o curso, de fato, né? Então, realmente é muito bom. Mas, resgatando um pouquinho sobre a estética, a gente já trabalhou na área da estética, né? Não deu muito match, né? Mas foi uma coisa nossa. Pra gente saber que a gente não gostou, a gente fez. É verdade. E a gente acredita, a gente percebe enquanto professor, coordenador, que cada vez mais as pessoas estão vindo para a biomedicina com o pensamento da estética. Em algum momento isso vai explodir, né? Um estado pequeno. Então, pensando na Marjorie, que quer terminar o curso e fazer estética, o que você, Paula, enquanto já profissional no mercado, você acha que você conseguiria sugerir ou acrescentar para a Marjorie para que ela consiga sair dali uma profissional diferente, para que o mercado, para a Marjorie, trilhe um caminho melhor, que ela realmente consiga um sucesso profissional diferente de muita gente que vai se formar e vai seguir o mesmo caminho que a estética está propondo atualmente. Ela já está... Eu acho que ela já andou 50% do caminho. A mentalidade dela não é comum, né? Eu vou começar a fazer cursos porque eu quero saber o que realmente é muito madura para essa fase da vida, né? Geralmente as pessoas vão entender isso pensando assim, nossa, quanto tempo eu perdi, né? E ela está aproveitando esses dias dela vou aproveitar o momento. E tanto, todas as entrevistas dela ela passou de estágio, né? E eu estou na sala de aula e eu vejo como as pessoas são murmurentas, assim, reclamam. Pouco comunicativas também. Às vezes
às vezes até é comunicativo, assim, dentro da sala de aula. Mas, às vezes, eu acho que tem uma questão de postura. É. Às vezes, nem é só Eu vejo comunicação. muito isso. Às vezes, é uma questão de postura, de saber onde você está, e onde você está, e o que você espera ali, sabe? Existem regras sociais que essas regras elas não são faladas. Até porque é ali na faculdade que a gente conhece um colega, um futuro colega de trabalho. É ali que a gente tem contato com um professor, que eu tenho com a Thaísa, com o Glauber, por exemplo, todos os meus outros professores. Então, assim, é o professor também ali que pode ser o seu futuro colega de trabalho. Então, vai ser. Vai ser, com vai certeza. ser. Então, não indubitavelmente vai ser. Ter uma postura assim, mesmo que em sala de aula, né? Não tem... E assim, eu acho que ela tem postura, ela sabe onde... E assim, hoje eu li um negócio que dizia o seguinte, ninguém pode parar uma pessoa que sabe onde quer chegar. Sim, é bem coach, né? Não é tipo que eu falei isso. Pode cortar. Mas tem coisas que a gente ouve e que realmente fazem sentido. Porque quando você sabe onde você quer chegar... Sabe, eu me lembro quando eu fui fazer tricologia, eram 3 pessoas. E, cara, a gente ia... como São Luís é uma ilha, a estrada era muito ruim pra gente chegar lá. Tipo, são 120, 130 quilômetros. A gente levava cerca de quase 4 horas. Porque a estrada era muito esburacada e tal, mas eu ia toda segunda-feira. E aí, no final, no primeiro dia de aula, a professora me perguntou assim, tinham 3 alunas. Perguntou, fulaninha, por que você está fazendo esse curso? E ela falou assim, porque a minha patroa pagou e eu estou fazendo. Fulaninha, por que você está fazendo esse curso? Porque no meu bairro tem muita gente com o cabelo destruído e eu quero fazer esse curso. Paula, por que você está fazendo esse curso? Porque eu quero chegar aí onde você está, quero dar aula. Eu quero trabalhar profissionalizando mulheres. Então, por isso que eu falo que o salão nunca foi meu desejo ardente, mas a academia era. Sempre foi onde eu queria chegar. Então, assim, ela sabe onde ela quer chegar. Então, isso também já coloca ela muito além do que a grande maioria. E, assim, estudar muito. Toda vez que a gente estuda um pouco, a gente sabe que a gente volta a estaca zero. Porque a gente, caraca, isso parece que acontece alguma coisa, descortina alguma coisa no nosso cérebro. Então, assim, nunca deixe de estudar. Nunca. Você vai estar sem dente, velha, caquética. Estuda. É isso aí. Estuda. E também uma questão de posicionamento mesmo, né? Hoje, alguém me perguntou esses dias, então você trabalha com um Uber? A gente estava falando sobre marketing digital e tal, e eu falando isso, falando aquilo. Ele, você trabalha com marketing digital? Se não, eu poderia trabalhar. Podia dar uma aula aqui para você agora. Inclusive, eu já estava, né, pilhada. E aí, assim, hoje, existe uma vantagem para gente que não nasceu em berço de ouro, que não tem não tem tantos clientes, está começando agora, que são as redes sociais. Então, assim, hoje você pode se posicionar de uma forma que você alcança aquelas pessoas que uma grande empresa está há muito tempo no mercado conseguiu chegar, sabe? Então, assim, isso é uma vantagem muito grande. Desde que você saiba usar essa ferramenta. É isso aí. Eu acho que você chegou a falar num ponto agora importante, porque você entende muito de marketing digital. Por quê? Porque ela foi além. Ela foi buscar sobre... Quando ela viu que a necessidade disso, né, batia na porta. Então, é igual a gente na empresa, a gente também tá vendo isso. Que você tem que dominar um pouco de tudo, né? Porque você muitas vezes vai ficar na mão, não vai conseguir ter a sua postagem, ou você vai ficar na mão porque não vai conseguir gravar uma coisa que você queria, ou escrever algum texto que você precisava. Então, assim, hoje o profissional, ele tem que ser multifacetado, né? Multitarefas. Porque você, em algum momento, vai precisar fazer aquilo que não é sua função, mas você precisa fazer porque, se não tiver você, ninguém faz. E a faculdade não ensina, né? Não Chamar ensina, cliente, não ensina. Nada disso. É só essas sacadas você tem aonde? Nesses cursos que você faz, no estágio que você vê lá o dono da empresa falando, Marjorie, assim, assado, senão você não vai conseguir acertar nisso aqui, né? A gente sempre fala casos de alunos que a gente, às vezes, indica, e aí o aluno é um bom aluno em sala, mas aí chega na hora do vamos ver lá, ele não tem um bom relacionamento, chega atrasado no trabalho, não sabe, trabalha em equipe. Então, tudo isso é fundamental. Se você não tiver isso, né? E assim, na verdade, tudo é uma questão de postura também, né? Como que você enxerga aquilo? Como aquilo é uma oportunidade ou um peso? Isso. Porque às vezes a gente, realmente, tudo para mim tem um
Ele trabalha com marketing também, mas marketing e vendas, o Conrado Adolfo. Ele fala bem assim... Ah, ele é fera. Inclusive, comecei a seguir depois que você deu essa dica pra gente aí. Mas Ele é fera. Os maneiros dele. Muito legal, muitas dicas Ele é boas. muito bom. Muitas E é dicas. prático, né? Inclusive, esse dia na live dele, eu mandei uma pergunta, ele me respondeu lá, eu fiquei todo bobo. Nossa, virou celebridade. É, Conrado O Márcio mandou uma foto, Conrado aqui, Márcio, uma selfie assim com ele. Nossa, virou best. É, já é meu Daqui a amigo. pouco vai tomar um café. Mas ele me deu uma super... Tá vendo? Essa sacada de graça. Tipo assim, rede social tá ali ao nosso alcance. Sim. Então, assim, E muito assim, bom. o cara é um dinossauro do marketing, né? E ele fala de vendas. Ele fala vendas. e ele fala coisas assim. Eu já fiz 2 cursos com ele. Márcio fez agora um de... De que mesmo foi? Jornada lucrativa. Agora a gente vai ficar rico. Ah, isso aí. Se preparem, olha, me vejam Depois bem, passa- olhem bem, decorem essa cara, que agora vocês vão ver só eu voando, assim, ó, Paris. Ó, não esquece da gente não, É, hein, entendeu? ó, É, Eu ó, disse, o network ainda não aqui, vocês ó. arrastam pra cima. É. A gente faz uma troca aí, entendeu? Sim, então assim, eu acho que hoje a gente vive essa, apesar de estar uma busca incessante, assim, né, sobre a gente disputa a atenção das pessoas, mas existem meios de se conseguir, de você ser uma autoridade, mesmo que você não tenha experiência. Não, mas olha só, tem muita gente que é especialista de porra nenhuma, né? Baseada em nada. Né? Muita gente na internet quer dar opinião de tudo, fala, mas não tem conteúdo, não tem contexto. Então, até para saber quem a gente deve seguir, a gente tem que ter cuidado. Exatamente. Né? Então, acho que isso é muito importante também. E você já está, você tem conhecimento, você continua estudando, todo o conteúdo que você aprende vira conteúdo de rede social. Porque você tem que... Não basta... O que acontece? Tem um cara chamado Joel J. Sim. Ele fala o seguinte, que a maioria das pessoas que estão em evidência não são as que são as melhores naquele assunto, naquele mercado. Não são as pessoas que são as melhores. Então, assim, existe um desafio de você ser a melhor no que você faz e ser a melhor que se posiciona. Porque isso acontece. Geralmente, as pessoas sabem se posicionar muito bem, mas sabe aquela miragem do deserto? Quando você vai chegar perto, não é aquilo ali. Não existe aquilo ali. É um personagem. Então, assim, e até mesmo para você cobrar das pessoas, você precisa, mesmo que você tenha uma clínica maravilhosa, enorme, você tem que saber de tudo para você não ficar na mão de ninguém. Às vezes você pensa, né, enquanto profissional, será que eu quero montar uma clínica? Será que você tem perfil para ser proprietária, gestora, que é o seu negócio? Né? Será que você tem perfil para isso? Acho que falta um pouco Eu acho que também, dessa reflexão. É a questão da humildade também. Não sei se vocês percebem, mas todo mundo é muito bom em tudo. E o feedback negativo faz as pessoas chorarem. Não vou falar mais de geração, não. Não. Mas Você dá um feedback negativo, a pessoa começa a chorar. Construtivo. Gente. Gente, mas olha só. Elogio não me fez chegar até aqui não, tá bom? Elogio, vou falar, é métrica de ego. Sim. E eu não passo mão nem na minha filha. Eu lembro quando ela tinha uns 7 anos, ela me mostrou um desenho. Aí ela falou, mãe, tá bom? Se não, você pode fazer melhor. Vai lá e faz o desenho. Aí, Márcio, nossa filha, ficou bonito. Mas, assim, dá pra melhorar, né? Eu disse, não ficou não, ele tá mentindo pra você. Vai lá, sabe por quê? Porque o mundo lá fora parece mais com a mamãe do que com o papai. Então, assim, as pessoas, elas não sabem, elas não se colocam numa situação que elas podem ser ruins naquilo. Sim. E se eu sou ruim naquilo, eu vou trabalhar para que seja melhor naquilo. Mas aí a gente volta lá no início, quando você falou, se alguém fala que eu não posso fazer, é aí que eu vou atrás. Então, talvez essa postura que tá faltando, né? Mas não, as pessoas, elas têm uma dificuldade de entender, porque eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 1 ano atrás. E que bom. E que bom. Que bom, em todas as áreas da vida. Mas assim, eu precisei tomar algumas decisões. Se eu fosse tomar por mim todos os elogios que eu recebi há 5, 6 anos atrás, ficasse parada, eu não tinha saído do lugar. É isso aí. Sim. Então, na verdade, aquele médico que me criticou, ele tem que me engolir. E ele te ajudou? Me ajudou, ele me ajudou. Estou falando dele, mas tiveram tantos outros, porque eu comecei a falar de óleo vegetal, o que todo mundo fala, todo mundo não, cabeleireiro, porque é a única classe que fala contra óleos vegetais. Nenhuma outra classe. Aqui no Espírito Santo, existem dermatologistas que indicam o nosso espaço que eu não sei nem quem é. Porque a gente fala provado em evidências científicas. O Léo Santana e a Lorin Prota, a pediatra da filha dele,
indicou os meus produtos. Agora tá Fernandinha Souza postando. Ai, não sei o que eu tô fazendo aqui, gente. Ah, não, você não vai embora agora não. Não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Então, assim, e as coisas vão... E assim, você acredita? Eu não paguei. Ela falou lá, eu não paguei. Eu tô no contato dela no WhatsApp aqui, a gente tá conversando, viramos bestes. Aí, viu? E assim, sabe? Vai levar a gente pra Fernando de Noronha. Ai, olha só! Já estamos Já com tá, intenção planejado. aqui. Já tudo planejado. E aí eu falei isso em casa, eu falei assim... amor, Thaís me perguntou se eu já fui convidada pro surubão. Aí, o surubão de Noronha. Aí, a Axa perto, o Paulinho... Tio, o que é surubão? Aí eu falei assim, Paula. então, é parecido com um sanduíche. É, isso aí. Pronto. Meu Deus, eu vou fora, eu não tenho muito filtro. Então, assim, na verdade, eu acho que as pessoas precisam entender. E vai existir uma... Nem todo tempo você vai ser aprovado. E que bom, vai chegar uma hora que alguém vai... Aí não é, eu sou boa mesmo. E não, cara, repensa, vai, trabalha. Não é nos seus pontos fortes, é nos seus pontos fracos. Que você cresce. Que você cresce. E assim, pra gente também puxar... Acho que essas dicas que você tem dado, assim, até pra Marjorie, pra todo mundo que tá assistindo, de você pensar um pouquinho... Estudar, é aquilo que você falou, só que estudar com um plus, assim, um fora da caixinha. Sim. Porque se você for mais do mesmo, a gente vê muito aluno que se forma, vou fazer estética, Sim. vou fazer os mesmos tipos de postagem. Faz o que todo mundo faz. Faz o que todo mundo faz, não adianta. Então, olha só, a Paula teve uma visão de um cabelo diferente, né? Com produtos naturais, para ela conseguir se destacar. Ela poderia ter feito tricologia convencional, como todo mundo, né? Então, assim, acho que todo mundo tem que pensar fora da caixinha para se destacar. Né? E assim... Porque senão você vai falar as mesmas coisas que todo mundo fala e vai ser mais uma no mercado. E assim, eu não sei, porque assim, existe o empreendedor nato e existe o empreendedor que aprende a ser empreendedor. É isso aí. Eu acho que a gente é um pouco esse aí, né, Thaís? Acho que a gente é a letra B. Letra B. Marcaria a letra B. Eu sou a letra A. Eu tinha sempre. 11 anos e eu fazia ginástica rítmica. E aí eu fazia o quê? Fabiola lembra, eu tinha aula, tipo, terça e quinta. Segunda, quarta e sexta não tinha ginástica rítmica. Então, minhas coleguinhas iam pro meu terraço e aí eu cobrava delas para ensinar o que eu tinha aprendido e vendia chup-chup ainda no final. Aí, viu? Pronto. Então, assim, empreender para mim é um negócio muito natural. Esses dias eu fui no Rio com minha irmã, a gente estava precisando de ter uma experiência, uma massagem. Eu falei assim, vou pegar aqui um negócio aqui de massagem, vou aqui na internet, vamos lá. Quando eu cheguei lá e comecei a ter experiência, falei, isso aqui eu posso levar pro meu salão. Nossa, esse aparelhinho é muito legal. Nossa, sabe o que eu fiz quando eu cheguei? Pedi à arquiteta que mudasse toda a recepção, que agora a gente vai ter uma sala de massagem para as clientes. Aí. Então, assim, mudei todo isso na mesma semana. Então, tudo, para quem quando você observa tudo ao seu redor, tudo vira ensino. Tudo vira um motivo que você vai trazer para sua realidade. Você vai trazer uma aplicação para você, né? Tava lá fazendo o curso do Vildomar. Nunca imaginei que a pessoa ia querer fazer escrever um livro sobre a minha vida. É isso. Você cria oportunidades. Você cria. Você gosta, vou esperar a oportunidade bater. Não existe. Não existe. Não existe. Se a gente não arrombar a porta, é isso. E fazer o que ninguém faz, falar o que ninguém fala. No início, pode ser que você seja taxada, ridicularizada, mas se você tiver baseada numa verdade, você, minha filha, vai estourar. Não faz o que todo mundo faz. Eu acho que o segredo também é isso, né? Sair do trivial ali. Sair do trivial, sair do senso comum. Não se comportar como todo mundo se comporta. Não fazer o que todo mundo faz. Fácil não é, né? Não você tem que ter coragem, mas é isso. É quando você se dispor, a gente vai abrindo as portas da nossa vida sem esperar que ninguém faça pela gente, né? Então, acho que a gente já está se encaminhando para o final aqui, mas acho que a gente teve uma boa conexão do que a gente pretendia com esse podcast. A Marjorie que está galgando passos legais dentro da graduação, a Paula que já é uma profissional, né, que já tem a experiência dela de vida e trouxe para a gente aqui muito bem colocado, e a gente poder intermediar e crescer com essas duas, né, essas duas feras aqui na nossa frente, porque a gente aprende sempre um pouquinho, né, com cada uma. Eu só queria fazer uma pergunta. Vale quantos pontos? Pode ser horas complementares. Tem certificado? Estágio. Acho que dá pra fazer mais uns 4 podcasts com a Paula, pelo menos. Porque será que eu falo? Não é isso. São algumas caixinhas abertas que ficaram. É verdade. Mas, meninas, obrigada, tá? Pela disponibilidade. É um prazer estar com vocês. Toda vez que a Paula me procura,
na sala, eu falo, Paulo, adoro conversar com você, porque você tem uma energia positiva, um alto Thaís astral. né? Traz, assim, Muito Fecha. bom, muito gostoso esse bate-papo com a certeza. Paula. A gente ficaria aqui horas e horas, mas infelizmente a gente também precisa encerrar para continuar a vida fora do podcast. Com né? certeza. E Marjorie, obrigada, tá? Por ser nossa Obrigada. parceira de sempre no Instituto, né? Esperamos que você tenha, né, continue colhendo bons frutos. No que depender da gente, puder te ajudar, a gente vai estar sempre disposto a te ajudar, porque a gente quer ver aluno com sucesso, nossos alunos voando. E a Paula tá sempre precisando de gente. A gente É. joga um currículo lá embaixo da cabelos borda. cacheados. Olha, viu? Aí, ó, viu? O garota propaganda no Instagram dela. Aí, já Olha, sucesso. ó, Ó. Marjorie, ó. Tem perfil, hein, Aí, Marjorie? viu? Obrigada, meninas. Obrigado, Eu Obrigada, agradeço. gente. 3 pontos? 3 3 pontos. pontos. Corta isso aí, ó. Não vou prometer nada.